alta velocidade, estamos começando mais um boletim do Dakar, oitavo dia, domingo. E não teremos o nono dia, já antecipo isso aqui para vocês antes da gente começar. A especial da segunda-feira foi cancelada devido a condições de tempo. Diogo Gomes, Diogo Gomes hoje está comigo, não estava aqui no sábado, estava curtindo os sábados, embalos do sábado à noite, mas está aqui de volta com a gente no alta velocidade. Diogo Gomes, seja muito bem-vindo. Antes de chamar aquele pedido pro nosso público aí, não esqueça de dar o like, aproveita que você está ouvindo, já dá um like aí para você não esquecer depois. Mas Diogo Gomes, começando pelas motos, as motos continuam aí sendo a categoria sensação. Hoje o Antônio Mel venceu novamente, né? Ele já havia vencido o francês da KTM, já havia vencido antes da etapa maratona. E a briga ali entre o Kevin Benavides e o Van Beveren, né? O Benavides da Honda e o Beveren, Adrian Van Beveren da Yamaha continua aí pegando fogo. Hoje o Benavides terminou à frente do Beveren, então a diferença entre os dois caiu para 22 segundos em prol do piloto da Yamaha. E ali a gente tem atrás deles, a gente tem o Matheus Walker, a gente tem o Toby Price, a gente tem o Juan Barreta Burge, esses pilotos que a gente esperava lá na frente, todos muito próximos ali, separados por menos de 10 minutos, todos eles. Que não se reserva, Diogo Gomes, essa última semana do Dakar nas motos? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Nos reserva grandes emoções, né? Tudo indica aqui, porque até agora temos uma classe extremamente próxima desde o início, desde os primeiros dias. A gente chega na metade, vai ultrapassando da metade do rally, e essa proximidade entre os competidores continua, como eu tinha falado na minha última participação, com agora 3 marcas diferentes, né? KTM, Honda e Yamaha. Para quem começou a acompanhar o Dakar agora, talvez isso não signifique tanto assim, mas para quem acompanha já há muito tempo, que sabe que a KTM domina sempre, ter 3 marcas brigando tão igualmente é muito importante, e com os pilotos que tem, né? Pilotos em condições bem diferentes, alguns já campeões, outros mais novatos. Então você tem uma mistura muito interessante. Essa classe realmente tá valendo muito a pena acompanhar cada detalhe. E bom, nesse momento a diferença, como você falou, do primeiro e segundo colocado, ou seja, do Adrian Van Beveren para o Kevin Benavides, é de 22 segundos. Então é nada, né? Nós podemos colocar para o nível da cara. Então realmente é aquelas que tá valendo muito a pena acompanhar as motos esse ano. Exatamente, Diogo Gomes. Nos quadriciclos, né, o que nós temos é o Ignacio Casale ainda com uma certa tranquilidade com relação aos rivais, já não vem fazendo muito esforço e mesmo assim ele consegue ampliar a vantagem dele, né? Hoje foi mais um dia desse no Dakar, hoje ele não venceu, mas ele terminou novamente à frente do González Feroli, o argentino que está disputando com ele. O Casale foi apenas o terceiro colocado, atrás do Esteban Vitz. Mas se você olha na classificação geral, a vantagem dele só aumenta. Agora o chileno já tem 1 hora e 45 minutos de vantagem para o segundo colocado, sem fazer muito esforço. Foi lá hoje, fez uma terceira colocação, andou na dele, no ritmozinho tranquilo. Chegou à frente do principal rival, né, que é o segundo colocado, que é quem importa. Se outros pilotos estão terminando à frente dele, para ele pouco importa. O negócio é ampliar a vantagem e ele está conseguindo fazer isso. Não temos a etapa da segunda-feira, depois teremos apenas terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 5 dias, 1 hora e 45 minutos, num terreno que ele conhece muito bem. É difícil imaginar, né, Diogo, que a não ser que um problema mecânico, alguma queda, que tenha alguma fratura, alguma coisa que force a eliminação, né? Mas o abandono dele, é difícil imaginar que em uma outra circunstância que o Casale perde esse título. É bem difícil imaginar porque ele está sendo muito regular, né? Ao contrário de algumas outras edições, até na edição que ele foi campeão, sempre tinha uma variação ali, e esse ano, chegamos aí na metade, passando da metade do rally, ele continua muito, muito consistente, né? Sem deixar tempo em momento algum. Ele deixou de ganhar as especiais, vamos colocar dessa maneira, aí outros pilotos apareceram bem. Ontem o Dutri venceu pela primeira vez, hoje o Vitsi venceu pela primeira vez, que são nomes interessantes e tudo mais, mas que não tem mais condições de brigar com ele na frente, né, pela liderança geral. Então, nesse momento, ele pensa só na vitória geral, como você me destacou, 1 hora e 45 para o González Ferrioli, é muita coisa.
apesar de Ferioli ser um argentino, está acostumado com as terras argentinas, e a última parte desse rally é em terras argentinas, né, os últimos dias, mesmo assim acho que é muito complicado, a menos que o Casale tenha algum problema mais sério, como você citou, é difícil. Eu acho que até em ritmo ele consegue segurar, consegue se poupar, e mesmo assim ainda tem uma boa vantagem na frente. A gente está aqui hoje para o Marcelo Medeiros, né, o brasileiro, foi segundo colocado no dia, né, na classificação geral ainda é sexto colocado, sétimo colocado, então está muito longe, enfim, nós explicamos isso já algumas vezes, né, por conta da punição que ele sofreu ainda no primeiro dia, mas ele ontem já tinha andado muito bem, hoje andou bem novamente, hoje acho que é a melhor classificação de dia dele, né, segunda colocação, 3 minutos atrás do líder, do vencedor do dia, então apesar de não ter grande chance na geral, mas no dia a dia, agora o Marcelo Medeiros começa a se apresentar, começa a mostrar porque ele era o brasileiro, né, que todos esperavam ser o melhor colocado no Dakar como um todo. Talvez a gente pode até considerar esse início ruim do Marcelo Medeiros com relação aos outros anos, a questão do terreno mesmo, né? Nos últimos anos eles não começaram nas dunas, eles começaram no terreno mais de cascalho, foram para as dunas e voltaram para o cascalho. Esse ano, por já começar nas dunas, que foi um terreno que ele nem chegou a pegar nos 2 últimos anos, né? Porque ele abandonou antes disso. Mas onde ele andou bem mesmo foi no Faz sentido. cascalho. Então vamos ficar de olho aí nessas próximas apresentações do Marcelo Medeiros. Nos carros, Gil Gomes, ontem você não estava aqui, mas eu comentei, né, sobre o desastre para o Peter Hansel aí, que teve problemas mecânicos, teve que esperar o Ciro Depré parar para ajudá-lo no reparo e tudo mais. Com isso, o Carlos Sainz aí disparou na frente, abriu uma belíssima vantagem. Hoje o Peter Hansel venceu, começou a descontar um pouquinho essa vantagem para o Carlos Sainz, mas ainda é muito grande, né? O Peter Hansel venceu com o Deprez em segundo e o Nasser Al-Attiyah na terceira colocação, mas no geral o Carlos Sainz tem 1 hora e 6 minutos por Nasser Al-Attiyah da Toyota, 1 hora e 13 para o Peter Hansel, faltando aí os mesmos 5 dias, né, que nós falamos pro Casale. Hoje o Carlos Sainz não foi tão bem, talvez já também a questão psicológica, né, já tenha na cabeça, já sabe que tá, não posso relaxar completamente, mas também não preciso me pôr tanto em risco. Foi apenas o quinto colocado, 7 minutos atrás 7 minutos e 4 segundos atrás do Peter Hansel. Aqui, diferente dos quadriciclos, até pela diferença ser menor, Diogo, eu ainda acredito que as coisas não estão totalmente fechadas. E olha que eu nem estou considerando o problema mecânico do Carlos Sainz e coisas do tipo. Eu só estou achando que se o Peter Hansel e o Nasser Al-Attiyah realmente, sabe, forem agora por tudo ou nada nesses dias aí, eu acho que eles são pilotos que têm um pouquinho, um que a mais, como você diz, do que o Carlos Sainz, e que talvez em 5 dias seja possível descontar 60, 67 minutos. Olha, eu acredito porque é o Peter Hansel. O Al-Attiyah, eu sempre esbarro na questão do Toyota, que tem algumas dificuldades, o equipamento ainda em comparação com os Peugeot, mas quando falamos de Peter Hansel, além de colocar na conta os 13 títulos dele, nós colocamos também o equipamento bom que ele tem, né? Tá certo que o Sainz também tem usa o equipamento da Peugeot, mas na comparação entre eles, eu acho que o Peter Hansel tem muito mais qualidade e está indo num momento muito mais positivo. Não fosse o problema de ontem, né, onde o Peter Hansel teve a parte traseira do carro totalmente destruída, inclusive o Deprez, como você citou, ele não só parou para ajudar no reparo, né, ele cedeu peças do carro dele para poder colocar no Peter Hansel, uma coisa bem Dakar, né, bem a origem do Dakar. Não fosse aquele problema de ontem, o Peter Hansel estaria andando aí de braçada com mais de 1 hora na frente, né, então muita coisa pode acontecer, claro, mas mesmo sem um problema, eu acho que o Peter Hansel ainda está bem na briga, apesar de ele ter dito que não, né, hoje ele venceu, foram só 49 segundos à frente do Desprez no dia, mais um pouco mais à frente do Sainz, mas ele falou que ainda não se via na briga geral, né, que o Sainz ainda estava muito à frente, mas com 5 dias, mantendo esse ritmo de hoje, eu acho que com qualquer probleminha aqui ou ali do Sainz é possível descontar sim. Eu acho até que o Sainz entra numa fase melhor por conta do terreno, né, a parte de dunas realmente não é a casa dele, essa parte mais sujeira, mais da BRC, é mais do lado dele, mas quando tem o Peter Hansel do outro lado, a gente sempre tem que manter as opções abertas. Nos SXS, Reinaldo Varela segue aí muito bem na fita. Hoje ele foi o segundo colocado, né? O Garucho venceu mais uma, mas o Garucho é apenas o terceiro colocado no geral, né? Então a briga do Varela, na verdade, é com o peruano, com o Uribe Ramos.
e o Uribe Ramos perdeu aí cerca de 20 minutos no dia para o Reinaldo Varela. Então o brasileiro tem 1 hora e 34 minutos de vantagem aí para o Uribe Ramos e 2 horas e 32 para o Garoche. Ah, as últimas duas ou três especiais, jogo, as coisas começaram a ficar mais previsíveis, eu diria, ou menos loucas nessa categoria. Acabou aquela coisa de 2 horas para cá, 2 horas para lá. Eles começaram a terminar um pouquinho mais próximos uns dos outros, né? Depois que saiu aí das dunas. Será que é essa a tendência? Se for essa a tendência, né, de pouca diferença, dá pra gente começar a colocar, né, nossas fichas aí no Varela. Eu acho que até sem isso dá pra colocar as fichas, né? Porque monopolizou muito entre esses. Fechou muito ali entre esses três caras, Varela, Garrucho e Uribe Ramos. Realmente, nesses últimos 2 dias, aquela bagunça, vamos colocar dessa maneira, aquela variação imensa de tempo entre um dia e outro acabou diminuindo um pouco, talvez porque foram os 2 dias que saímos da parte de dunas, né? Chegou um terreno mais normal, vamos colocar dessa maneira. Então, pode ser uma das explicações, mas eu acho que independente disso, o Varela está muito bem. A vantagem que ele tem para o Uribe Ramos já é muito sólida, apesar do que nós sabemos da categoria. Então, eu acho que se o Uribe Ramos está vencendo, 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 e o Varela está em modo de defesa, aí nós abrimos uma exceção. Mas não é o que nós vimos até aqui, né? Até aqui eles andam trocando vitórias entre eles, inclusive o Garrocho também. O problema é que o Garrocho teve alguns problemas em dias específicos que perdeu mais tempo. Por isso que ele está tão atrás dos outros. Mas em nível de performance mesmo, eu diria que os três estão no nível quase igual. E daí, somando, retirando problemas aqui ou ali, o Varela fica um pouco mais à frente e vai com méritos pegando essa liderança. Mas eu acho que está bem aberto nesse momento entre o Varela e o Uribe Ramos. O Garruchi ainda não, porque está um pouco mais de 2 horas atrás, isso pesa bastante. E para fechar o nosso bilhetim, os caminhões, hoje tivemos aí vitória do Stonikov, né, piloto da Kamaz, mas a briga nos caminhões está aí claramente dividida entre dois pilotos. O russo Eduardo Nikolaev, que lidera, e o argentino Federico Villagra. Hoje o Villagra até conseguiu descontar, Diogo, cerca de 3 minutos aí pro Nikolaev. Mas a vantagem nos dois no geral ainda está muito aí pró Nikolaev, né? O russo tem 46 minutos e 25 segundos de vantagem. E o terceiro colocado já está 3 horas e meia atrás, então realmente está entre Nikolaev e Villagra. Eu diria, Diogo Gomes, se a gente fazer uma analogia com o futebol, sabe? Aquela coisa de uma final, assim, um time tá ganhando ali de 1 a 0, mas se der empate o outro time é campeão e aquele 1 a 0 perigosíssimo, né? Que a qualquer momento, até os 47, 48 do segundo tempo, dependendo de quanto tempo o árbitro vai dar de acréscimo, se o outro time achar um contra-ataque ali e for lá e meter um gol, empata e é campeão. Eu diria que esses 46 minutos é por aí também. O Nikolaev tá ali, faltam 5 dias, 46 minutos, mas nós sabemos como são os caminhões e tal, um probleminha ali mais sério, qualquer coisinha num dia aí especial, e o Villagra desconta essa vantagem. Pode acontecer, né? Da cá, essas opções sempre estão abertas, mas da parte do Villagra, eu ressalto de novo, apesar de estar andando muito, muito bem, eu já acho que sem algum problema mais sério da parte do Nikolaev, as coisas ficam muito, muito complicadas para ele. Nikolaev é um piloto que, para mim, vem performando melhor entre todos os pilotos dos caminhões esse ano, é o atual campeão, tem o melhor equipamento, o equipamento da Kamaz. Não que a Iveco seja muito atrás, mas acho que com o melhor equipamento, então o conjunto dele é muito bom, sabe, é muito positivo. Então, para o Villagra conseguir descontar essa vantagem de quase 50 minutos no braço em si, eu acho muito complicado, considerando que faltam 50 dias, né? Perdão, 5 dias. Então, 5 dias para 50 minutos é bastante coisa. Eu acho que problemas podem acontecer e nesse momento é o que o Villagra precisa, né? Manter esse ritmo e torcer para que o Nikolaev tenha algum problema mais à frente, apesar de agora não parecer nem um pouco provável, né? O Nikolaev vem liderando a geral entre os caminhões desde o segundo ou terceiro dia. É um domínio, em termos de liderança, é um domínio bem grande. Exatamente. Então, meus caros, esse aí foi o resumo do oitavo dia entre Yuni e Tupiza.
A especial de segunda-feira, repetindo, entre Tupiza e Salta, foi cancelada por questões de tempo. Parece que choveu muito, né, Diogo? E acabou ficando inviável passarem pelos trechos onde estava Isso. aí previsto que passariam. Então, o Dakar retorna na terça-feira entre Salta e Belém, se as condições também amanhã, né, melhorarem e tal, não cair nada, uma tempestade nesse território aí também, mas a princípio está confirmada a especial de terça-feira. Então amanhã, por não ter Dakar, não tem boletim aqui também no YouTube, já fica todo mundo avisado, né, para não ficarem, nossa, os caras faltaram um dia e tudo mais. É porque não vai ter realmente competição, mas a gente volta na terça-feira à noite com mais um boletim, boletim do 10º dia de 14. Então estamos aí já nos aproximando da reta final. Então um abraço para todo mundo, dê o likezinho de você, que eu pedi para você dar lá no começo, você não deu. Então agora a gente está no finalzinho, não deixe de dar esse likezinho. E a gente se vê na terça-feira.